Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Luca Borrego, eu sou químico aqui na Mixlab e neste vídeo eu vou falar sobre um tema muito comum na rotina de quem trabalha com ICP-OS ou ICP-MS: como diagnosticar falhas comuns em nebulizadores e como resolvê-los. Muitas vezes, quando o resultado ele começa ali a apresentar uma instabilidade, uma perda da sensibilidade, uma deriva de sinal, a primeira reação do analista é imaginar que o problema está no plasma, no método ou até mesmo no equipamento. Mas na prática, uma parte muito significativa desses problemas nasce antes disso, no sistema de introdução de amostra. E é aí que entra o nebulizador. Dentro desse sistema, o nebulizador é um dos pontos mais críticos. A ideia desse vídeo é trazer um roteiro prático, técnico e organizado para ajudar você a investigar falhas comuns, evitar trocas desnecessárias de peças e reduzir tentativa e erro na rotina do laboratório. Então, retomando o que eu falei anteriormente, nem todo problema de CP começa no plasma. Muitas falhas aparecem no resultado, mas nascem no sistema de introdução de amostra. Aqui eu coloquei uma série de problemas e sintomas que acontecem geralmente no ICP, como por exemplo, RSD alto, perda de sensibilidade, sinal instável, deriva progressiva de sinal, entupimento recorrente, back pressure fora nominal e ausência de aerosol. Dentro do sistema de introdução de amostra, o nebulizador é o primeiro ponto crítico. 80% dos problemas de CP têm origem no sistema de introdução de amostra. Então, antes da gente olhar para o instrumento, vamos investigar o nebulizador. Falando agora sobre o método de troubleshooting, o troubleshooting bom, ele não começa com troca de peça de primeira. Ele vai começar com registro, comparação e isolamento de variáveis. Então, partindo para o primeiro passo aqui do troubleshooting, a gente tem que definir o sintoma que a gente está sentindo no nebulizador. Registre o que ocorre e como difere do esperado. Ou seja, o que exatamente está acontecendo? É o RSD que está alto, é uma perda de sensibilidade, é uma back pressure que está alta, é uma ausência de aerosol. O que está acontecendo com esse nebulizador? Segundo passo, vamos coletar os dados. Levante as mudanças recentes e registre evidências. Ou seja, o que mudou recentemente? A matriz mudou? O tubo da bomba peristáltica foi trocado? A câmara foi trocada? O nebulizador foi substituído? O que aconteceu nos últimos tempos que pode ter levado esse nebulizador a apresentar esse problema? Terceiro passo, vamos isolar o nebulizador. Pega o nebulizador novo, substitua-o por esse reserva, esse nebulizador que está com problema, sem alterar outros parâmetros. Então mantenha a mesma bomba peristáltica, mantenha a mesma câmara de nebulização, mantenha tudo igual, substitui apenas o nebulizador. Continuou com o problema ou não? Se não continuou com o problema, então quer dizer que o nebulizador que estava instalado antes, ele está com problema. Então aí partimos para o quarto passo: limpar ou substituir. A ação corretiva ela vai vir com base no tipo e no grau da falha. Então aí a gente vai conseguir decidir com os próximos passos que eu vou mostrar nos próximos slides, se a gente tem que limpar ou substituir o nebulizador. O quinto passo aqui seria validar e prevenir. Ou seja, a gente precisa validar e documentar tudo o que a gente fez, comparar o sistema e documentar a ação realizada. Antes de entrarmos no guia propriamente dito, queria começar dizendo que nenhuma limpeza vai corrigir a incompatibilidade de matriz. Antes do diagnóstico, confirme se o nebulizador instalado é adequado para o seu tipo de amostra. Então, na tabela abaixo, apresenta-se aqui alguns modelos da Glass Expansion mais conhecidos, na verdade, todos os modelos disponíveis da Glass Expansion, com algumas referências importantes, como material, TDS máximo, HF e aplicação. E assim você consegue selecionar o melhor modelo do nebulizador conforme o teu tipo de análise. Portanto, siga essa tabela para não ter dor de cabeça com incompatibilidade de matrizes com o seu nebulizador. A primeira etapa do nosso troubleshooting parte definindo o sintoma apresentado no instrumento. Esses 7 sintomas mais comuns apresentados aqui na tabela, geralmente eles estão associados a algumas causas comuns, e por isso muitas vezes a resolução ela vai se tornar muito mais simples. Mas antes da gente iniciar a leitura propriamente dita dessa tabela, registre antes de agir o sintoma e a causa. Por exemplo, partindo para a tabela, os dois principais sintomas observados geralmente são a back pressure acima ou abaixo do nominal. Elas estão associadas, por exemplo, partindo para o acima do nominal, a causa potencial dela é o entupimento no capilar ou na ponta do nebulizador. Já abaixo do nominal, significa um vazamento de gás, possivelmente, ou uma fratura no corpo do nebulizador.
Então, outros sintomas apresentados aqui também podem ser, por exemplo, RSD acima do limite do método, deriva progressiva de sinal, perda gradual de sensibilidade, ausência total de aerosol e dano físico visível, todos eles estão associados a algumas causas potenciais. Siga essa tabela, então, quando você precisa saber a causa do seu sintoma. E assim, a gente pode partir para o segundo passo do troubleshooting. A etapa 2 agora de forma aprofundada seria a parte de coleta de dados e histórico. Mudanças recentes explicam boa parte das falhas. Então, o que o analista deve verificar? Existem algumas perguntas chaves antes dessa intervenção no nebulizador. Se houve a troca do nebulizador nas últimas 48 horas, a composição da matriz foi alterada, o tubo da mola peristáltica foi trocado, houve desligamento não planejado do instrumento, a limpeza pós-corrida foi realizada, o operador ou o método mudou, essas perguntas vão ajudar a encontrar a origem do problema. Partindo para os registros obrigatórios, novamente, registre antes de intervir evidências que não podem faltar. Registrar valor atual de back pressure, medir o RSD com padrão de referência conhecido, inspecionar visualmente a ponta com lupa 10 vezes. Essa lupa está disponível aqui na MixLab, fabricação exclusiva da Glass Expansion. Ela tem um aumento de 10 vezes, especificamente para você conseguir analisar nebulizadores, cones de CPMS, a condição desses tipos de consumível. Verificar a conexão de argônio, registrar o estado atual por escrito ou fotografia. Novamente, mudanças recentes explicam a maioria das falhas. Não intervenha antes de registrar. Na etapa 3, no isolamento de variáveis, a regra é simples: troque apenas uma variável por vez. Se você troca o nebulizador, muda o tubo da bomba, ajusta o fluxo de argônio e altera o método ao mesmo tempo, o teste ele vai deixar de ser conclusivo. Então mantenha o nebulizador fixo e não altere mais nada. O ideal é sempre instalar o nebulizador reserva que você conhece, né, que esteja em boas condições, mantendo esses mesmos parâmetros, sem alterar nada. Então, aqui existe essa tabelinha com os sintomas, as localizações prováveis e a aproximação. Então, se você identificou que o seu sintoma é o entupimento total do nebulizador, então você deve limpar com um ELU, que seria uma seringa de limpeza para nebulizadores. Se a back pressure não retornar em 2 ciclos, substitua o nebulizador. Perda de sinal com back pressure baixa, inspecionar conexões de corpo com lupa 10x, que já foi falado no slide anterior. Substituir se houver dano. RSD alto com back pressure normal. Próxima ação, verificar câmara e tensão da braçadeira do tubo da bomba. Sintoma, deriva progressiva de sinal. Próxima ação, inspecionar ponta com lupa 10x, limpeza preventiva nesse caso. Sintoma, sinal instável ou aerosol irregular. Próxima ação, verificar encaixe e pressão nominal de argônio, limpar. Mais uma vez repetindo, o princípio de isolamento é simples. Ao instalar o nebulizador de teste, não altere nenhum outro parâmetro. Câmara de nebulização, tubo da bomba, configuração do método ou fluxo de argônio. Na etapa 4, devemos limpar, corrigir ou substituir o nebulizador. A decisão depende do tipo de falha e da integridade do componente. Uma sequência de limpeza recomendada nesse caso, em todos os casos, na verdade, seria: primeiro passo, lave com água morna via ELU pelo capilar. Segundo, mergulhe o nebulizador em solução de Fluca RBS 25, solução disponível na MixLab, a 25% por 24 horas. Uma lavagem inicial com Fluca 25% usando o ELU pode ser necessária. Enxágue triplo com água morna via ELU. Quarto, para depósitos de sais mais resistentes, imergir o nebulizador por 2 horas em solução de ácido nítrico 5% mais o enxágue triplo. Quinto passo, finalize com metanol álcool isopropílico. E sexto passo, inspeção com a lupa de 10 vezes antes de reinstalar. Nos casos, a gente fez essa sequência de limpeza. E se não resolver? A gente substitui. Mas quando substituir? Trincas ou fraturas ou deformações visíveis, back pressure não retorna ao nominal após 2 ciclos de limpeza, RSD não melhora após a limpeza do sistema e há uma exposição de vidro ou quartzo ao HF. Então, dessa forma, você garante que o nebulizador esteja nas melhores condições de limpeza para operar continuamente no seu ICP. A etapa 5, a nossa última etapa, envolve validação e documentação. Valide e documente as ações de correção. Compare o sistema antes e depois da intervenção. O nebulizador só estará liberado após desempenho confirmado. Respondendo essas 4 perguntas, se todas elas forem positivas, então seu nebulizador está apto para operar. Back pressure nominal. Retornou ao valor nominal após aquecimento completo?
RSD está dentro do método? Retornou ao normal com no mínimo 5 réplicas com padrão rastreável e certificado? A ausência de deriva. A corrida permaneceu estável mesmo após 10 amostras? Sensibilidade recuperada. A intensidade está compatível com o histórico do instrumento? Se sim, novamente seu nebulizador está apto para operar. Documente obrigatoriamente data e sintoma, back pressure na falha, causa identificada, componente intervencionado, solução aplicada, resultado da validação e ação preventiva isolada. Essa documentação cria histórico e ajuda o laboratório a entender padrões de falha ao longo do tempo. Com isso, o laboratório deixa de agir apenas de forma corretiva e passa a construir uma rotina preventiva, que é a parte mais importante de uma rotina de CP. Como eu disse no último slide, a parte mais importante de uma rotina de CP é a gente criar uma rotina preventiva. Então, o melhor troubleshooting é evitar que a falha se repita. A rotina diária recomendada para um nebulizador seria a seguinte: antes da primeira e após a última corrida, flush com ácido nítrico de 2 a 5% por 2 a 3 minutos, seguido por água deionizada. Registrar back pressure. Variações maiores que 10% indicam necessidade de inspeção preventiva. Para se realizar uma manutenção preventiva mais adequada, os acessórios da Glass Expansion, esses abaixo, eles estão disponíveis para te ajudar a limpar melhor o seu nebulizador, prevenir que ele entupa, ser entupido e caso ele venha a entupir, que seja fácil de limpar. Então, por exemplo, o TrueFlow, ele é um monitor de fluxo em tempo real. Ele vai detectar entupimentos parciais e tubo desgastado antes que impactem o resultado. O ELU é o limpador de nebulizadores que vai remover depósitos de sais e particulados com máxima precisão e eficácia. O Elegra é um umidificador de argônio que reduz deposição de sal em alto TDS e corridas longas. O Guardian Filter é um filtro de partículas em linha com 120 micras que retira partículas sólidas antes do nebulizador. Guardian Probe é uma probe com filtro integrado que reduz carryover e entupimentos na introdução de amostras do ICP. Porém, quando o problema não é resolvido após essas 5 etapas, a causa ela demonstra ser mais estrutural do que pontual. Então, isso vai indicar incompatibilidade de material do nebulizador com a sua matriz, desgaste além da recuperação por limpeza ou falha em outro componente do sistema. Algumas referências são as seguintes: recorrência regular, mesma falha em intervalos regulares, independente da limpeza. Isso é uma causa sistêmica e não pontual. Back pressure instável com nebulizador novo. Problema está no sistema de gás ou câmara de nebulização, não no nebulizador. RSD alto em múltiplos nebulizadores. Investigar a câmara de nebulização, tubo da bomba e vedação do sistema. Vida útil abaixo do esperado. Compatibilidade de material com composição real de matriz deve ser reavaliada. Degradação visual acelerada. Provável exposição a ácidos ou solventes incompatíveis com o material instalado. Então, resumindo, um diagnóstico técnico ele vai reduzir tentativa e erro. Um bom troubleshooting segue método. Então, novamente aqui, como forma de resumir, tenho 6 passos de forma visual aqui para vocês. Primeiro, confirme compatibilidade do nebulizador com a matriz de suas amostras. Segundo, observe e defina o sintoma corretamente. Terceiro, registre dados e históricos recentes. 4. Isole o nebulizador sem alterar outros parâmetros. 5. Limpe, corrija ou substitua conforme a falha. Sexto, valide o resultado e previna a recorrência. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Foi um prazer te apresentar essas soluções de troubleshooting para o seu nebulizador do ICP. O guia de troubleshooting em PDF vai estar na descrição do vídeo, caso vocês queiram acessar. Se houver qualquer necessidade e quiser esclarecer dúvidas de forma mais personalizada, nossos especialistas estão à disposição para te atender. Esses aqui abaixo são os nossos canais de atendimento. Fiquem à vontade para entrar em contato quando precisarem. Muito obrigado.